Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Gestar ao Acalentar. Hoje a gente vai tratar de contracepção de longa duração. É uma das preocupações, principalmente no pós-parto, e aquelas mulheres que desejam planejamento familiar, não querem engravidar, ainda não têm um planejamento de gestar, né, a curto prazo. Então, a gente vai tratar desse assunto, tá? Meu nome é Poliana Matede. Eu sou a Thaísa. Gabriela Machado. Bora lá, então. Quais são as contracepções de longa duração aí, Thaísa? O que a gente tem? Bom, hoje no mercado, o que nós temos, né, de contracepção de longa duração? E reversíveis, né? Métodos reversíveis, né? Nós temos o Implanon, que é um implante subdérmico, né? De etonorgestrel. Não é o chip da beleza. A gente já vai falar ia sobre perguntar. isso. É o chip da beleza? Lá vem treta. Não quero treta, gente. Eu não falo e nem trabalho com o chip da beleza. Nem é só... Estamos falando de Implanon, certo? Então, a gente tem o Implanon. Nós temos também os DIUs, hormonais e não hormonais. Hoje, o que nós temos disponível no mercado de DIUs hormonais, a gente pode falar de nome... Só tem eles, né? né? O Mirena e o Cairina, e nós temos de DIU não hormonal o DIU de cobre e o DIU de prata, que nada mais é que um DIU de cobre com um revestimento de prata, certo? Isso. Olha, eu acho importante a gente falar desse tema porque é a contracepção da mulher moderna, né? Sim. Que está planejando aí uma contracepção a longo prazo, planejando uma gestação. Não tem que ficar lembrando todo dia do método, né? E isso faz com que o método tenha menos falha, né? Hoje a gente fala do Implanon, hoje é o método que tem menos falha no mercado, menos falha até que a vasectomia, que laqueadura. Então, a gente está falando de métodos muito modernos. E né? eficazes, né? Exatamente. Modernos e eficazes. E aí, vamos dar uma palhinha de cada um deles, né? Vamos. A Gabi adora um Implanon, né? Adoro. Vamos lá, Inclusive, Implanon, o meu está então. aqui maravilhoso. Inclusive, vamos só deixar muito claro aqui uma coisa. Nenhum método é 100%. Não. Então, é sempre a primeira coisa que a gente tem que pensar na hora que a gente vai escolher um contraceptivo. Não quero engravidar. Porém, entenda, todos têm índice de falha. E aí existem os que falham mais e os que falham menos, que geralmente estão associados ao uso da paciente. Então, métodos que dependem do uso da paciente, ou seja, que depende da paciente lembrar, pílulas contraceptivas, injeção, anel, geralmente a taxa de falha é maior do que métodos de longa duração. Mas, sim, a sua prima engravidou com DIU de cobre, a sua vizinha engravidou com Mirena, a fulana engravidou com todos os métodos, porque nenhum é 100%. 100% mesmo só abstinência sexual. Então, assim, primeira coisa é entender que sim, podemos engravidar com qualquer método, mas a partir do momento que você opta por métodos de índices de falha muitíssimo baixos, a chance é mínima. Porém, ela não é zero. Exato. Então, tá Isso aí. Muito bem. Então, vou falar um pouquinho para vocês do Implanon, né? Que é esse implante subdérmico, né? De progesterona. Então, o que eu vou falar dele, né? Primeiro que ele é um método muito bom para quem está amamentando, que é o meu caso. Né? Então, ele é muito bom para o pós-parto, para quem está amamentando, que não pode usar o estrogênio, e para várias mulheres com algumas condições que não podem usar o estrogênio. Então, o Implanon ele vem para essas mulheres também, com duração de 3 anos, certo? Podendo tirar antes, caso seja vontade, né? Ou por uma não adaptação, que isso pode acontecer. Né? Eu falo sempre, método... Não tem o perfeito para cada mulher e tem que usar para saber se vai adequar ao método. E todo método é ponto positivo e negativo. Exatamente. Não tem nenhum método perfeito. Você vai sempre ter o combo. E aí você vai avaliar o que é melhor diante de risco e benefício para você. Que você consegue aceitar. Né? Exatamente. Foi bom para sua amiga, não quer dizer que vai ser bom para você, necessariamente, mas tem que colocar em uso, né, para saber. Então, essa duração de 3 anos, então, você pode tirar quando você quiser. É fácil a inserção no consultório, faz só um bloqueio anestésico, é bem tranquilo, né? Eu vejo muito que uma vantagem do Implanon é essa questão de você não precisar estar fazendo um controle ultrassonográfico para ver se está ou não no lugar, que é uma questão do DIU, uma preocupação em relação ao DIU. Implanon não, né? Só botar a mãozinha ali, tá ali bonitinho. Tá aí, Gabi? Olha aí. Inclusive, tá aqui. Então, pronto. Ótimo. Então tá certo. Mas também pode ter alguns efeitos colaterais também,
não é? Em relação ao padrão de sangramento, tem mulheres que às vezes não ficam em completa amenorreia, vai ter um padrão de sangramento que não vai gostar, um padrão de sangramento irregular, pode ser também, né? Os métodos que tem progesterona, tem aquela relação também com a pele, né, que pode aumentar a oleosidade da pele, a acne, a oleosidade do cabelo também, e a paciente não gostar, certo? Do método. Mas, em geral, o Implanon tem uma boa aceitação. E acho que isso. E é o método mais eficaz, né? Hoje o índice de falha dele é 5 em 10 mil. É bem eficaz, é 0,05, né? Que é 5 em 10 mil. E uma coisa, ele bloqueia eixo, né? Então, a gente tem que falar assim, que dos LARCs, né? Que são as contracepções de longa duração, ele é bloqueador do eixo. Ele vai bloquear o eixo. Então, ele vai bloquear a produção de FSH. Não vai haver ovulação. Essa mulher, então, por exemplo, aquela mulher que tem uma TPM danada, é um ótimo método, né? Para essa mulher com TPM também. Então, além da lactação, né? Desse pós-parto, a TPM na mulher que quer um método de longa duração, ele é um bom método e ele é bloqueador do eixo. Então, ele vai ter os mesmos efeitos, mesmos assim, né? Efeitos parecidos a uma pílula, né? Uma pílula que é ingerida, só que com a vantagem de você estar com ele ali durante 3 anos, você precisa lembrar da hora que tem que tomar a medicação, né? Diferente dos DIUs, né, Thaísa? Sim. Bom, os DIUs, então, a gente tem as opções dos DIUs hormonais e dos DIUs não hormonais. Primeiro, é isso, né? É o dispositivo intrauterino. Então, eles são colocados dentro do útero. E aí tem essa questão, né, que a Gabi falou. Por causa disso, às vezes, para a gente poder saber se está tudo ok ou não, vai precisar fazer ultrassom, certo? Não é tão prático nesse sentido quando comparado com o Implanon. No caso dos DIUs de cobre, né, que, como eu falei antes, são 2. É o DIU de cobre tradicional, que existem vários modelos no mercado, mini DIU, o DIU normal, mas o DIU mais comumente utilizado, que é o DIU de cobre 380, ele dura 10 anos. Então, nossa, é uma praticidade absurda, né? Ainda mais para mulheres que não querem ter mais filhos, enfim. E uma segunda questão que hoje é muito buscada é o fato de ele ser o único método contraceptivo zero hormônio, né? Então, assim, é o único, não existe outro a não ser preservativo. Porém, preservativo é um método de barreira e é um método que não é tão eficaz. Inclusive, a taxa de eficácia dele é muitíssimo baixa. Então, é um método 100% livre de hormônio. No caso do DIU de cobre tradicional, dura 10 anos. Já no caso do DIU de cobre revestido com prata, dura 5 anos também. Eles são muito eficazes na taxa na lista ali da eficácia, né? Ele é o 4º mais eficaz, né? Então, primeiro vem o Implanon, depois a vasectomia e a laqueadura, depois os DIUs hormonais e logo abaixo o DIU de cobre, que quando comparado com o DIU hormonal é bem semelhante, mas ainda assim é um pouquinho menos eficaz, mas ainda assim bastante semelhante. É um método excelente. E aí, pelo fato de não ter hormônio, a mulher vai menstruar todos os meses, né? Normalmente. Qual que é a grande questão do DIU de cobre, né? Qual que é o efeito colateral menos indesejado e que às vezes é o mais que mais incomoda as mulheres e muito responsável às vezes pela descontinuidade do método é a questão de aumento de fluxo menstrual e aumento de cólica menstrual. Lembrando que questão de efeito colateral de LARCs, de métodos de longa duração, isso varia muito de mulher para mulher. Então, a gente tem mulheres que aumentam o fluxo, assim, a mulher às vezes menstruava, eu já tive no consultório, 3 dias passou a menstruar 8, não tinha cólica nenhuma, passou a ter cólicas horrorosas, e eu já tive paciente que não alterou em nada. Então, gente, para saber, vai ser só usando, para saber qual vai ser seu caso, tá? Ou quando a gente fala aqui dos efeitos colaterais, a gente está falando na maioria das pacientes, né? Então, na maioria das pacientes existe sim um aumento de fluxo menstrual, existe um aumento de cólica. Então, se você é uma mulher que tem, por exemplo, uma endometriose, ou se você é uma mulher que costuma já ter um fluxo muito aumentado, talvez não seja a melhor opção para você. Agora, caso você tenha um fluxo pequeno, às vezes não tenha tantas cólicas, talvez seja sim interessante você tentar. No caso do DIU de cobre com prata, que ele inclusive é mais recente aí no mercado, o que o laboratório ali
tentou fazer foi revestir esse material de cobre com a prata para tentar diminuir esses efeitos colaterais. Então, a intenção deles foi que não desse nem tanta cólica e nem aumentasse tanto o fluxo, né? Eu, particularmente, no meu consultório, acho que é mais ou menos, assim, eu não vejo ser tão melhor nesse sentido. Os estudos não mostraram tanta diferença. Exatamente, assim, também, tanta diferença. Mas existe essa opção e tem pacientes que ainda optam por ele, né? Mas é um excelente método. E outra coisa, gente, que gera muita dúvida em questão ao DIU ser abortivo ou não, né? Que eu acho que a gente deve falar sobre isso, né? E orientar as pacientes em relação a isso. Porque o DIU, ele é um dispositivo intrauterino que ele vai mudar ali, né, a configuração do muco, né, do meio ambiente ali. Ele torna aquele ambiente inóspito para o espermatozoide, para ele não chegar até o óvulo. O cobre, né? Inclusive, é espermatotóxico, né? Ele mata o espermatozoide antes de chegar no óvulo. E uma vez passada, ela vai engravidar. Né? Se ele passou e encontrou o óvulo, a paciente vai engravidar. A falha tá aí, né? A falha do Inclusive. método, né? Ela vai engravidar. Então, não é abortivo, né? A gente já tem estudos. A Carolina, que é uma estudiosa de contracepção aqui no Brasil, muito boa, participou da OMS, dos estudos de contracepção da OMS. Ela fala de um estudo, que eu não vou lembrar o nome, mas um estudo que mostrou mesmo, com uma redinha no colo do útero, para ver se havia aborto no uso do DIU. E não tem, o estudo não mostrou abortamento. Então, não é um método abortivo, tá? Mito, galera. Mito. E aí a gente tem os DIUs hormonais, né? Então, os DIUs, os dispositivos, na verdade, são sistemas intrauterinos, né, hormonais. Hoje, no Brasil, a gente tem 2, que seria o Mirena e o Cailina, né? A diferença dos dois são do mesmo laboratório. A diferença é a quantidade de hormônio dos dois. Então, o Mirena tem 52 miligramas de levonorgestrel, que é uma progesterona, né? Um progestágeno. E o Cailina tem 19,5, 19,4, alguma coisa assim, de levonorgestrel, tá? Nos Estados Unidos, o Mirena já passou para 6 anos, não foi isso? 6 anos. Estados Unidos e Europa, né? E Europa. Aqui no Brasil ainda a bula está 5 anos e o Cailina também. Mas a gente vai ter mudanças de bula aí logo mais, né? Mas, a princípio, hoje, 5 anos de duração cada um, tá? Então, o que eles vão fazer? Do jeito que a Thaís falou, a gente vai introduzir dentro do útero e como ele tem hormônio, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um aumento do muco, da produção de muco, vai ter um muco mais espessado, impedindo a passagem do espermatozoide até o óvulo, tá? Além disso, ele faz uma atrofia do endométrio. Então, esse endométrio não fica pronto, essa camada interna do útero não fica pronta para uma gestação. Então, atrapalha a gestar, atrapalha a fecundação desse óvulo, tá? Também não é um método abortivo, né? Todos os métodos que a gente falou aqui, a inserção é super simples, super tranquila, a gente faz em consultório, né? Algumas vezes a inserção de DIU em pacientes que são nulíparas, que nunca engravidaram, a gente pode fazer em centro cirúrgico, com sedação, para que fique mais... Às vezes em útero retrovertido também, que às vezes dá um pouquinho mais de trabalho. Às vezes fazer guiado por ultrassom, né? Que a gente tem essa vantagem de fazer guiado por ultrassom também. Mas algumas vezes a gente pode fazer em centro cirúrgico com sedação para ficar mais tranquilo, para ficar mais agradável para a mulher. Mas, de uma maneira geral, a gente faz dentro do consultório, 10 minutinhos a gente acaba. Às vezes a gente nem marca horário para os pacientes, né? É um encaixe que a gente faz lá, vai fazer um encaixe para inserção, porque é algo que é bem tranquilo, é bem rapidinho para a gente fazer. E... Eu também sou suspeita de falar de LARCs, acho que todas nós, né? A gente gosta demais. Eu sou apaixonada pelos LARCs, independente de qual. A gente vai, quando recebe a paciente, a gente tem os critérios de elegibilidade de cada uma delas, né? Então, a gente vai seguir o critério de elegibilidade. Ela tendo elegibilidade para qualquer um desses, ela escolhe e a gente faz a inserção. Mas, assim, eu particularmente sou apaixonada por qualquer um. Eu acho que uma diferença também do padrão de sangramento, né? Quando a gente compara o DIU. Sim, eu esqueci de falar do padrão de sangramento, né? Que a Thaísa falou, o DIU medicado, o que tem hormônio,
padrão de sangramento é diferente, né? É um padrão de sangramento parecido com o Implanon, né? Então, vai ter uma diminuição de sangramento, vai ter uma diminuição de cólica. Ele é muito indicado para paciente com endometriose, né? Aquela paciente que tem muita cólica, ele é uma indicação. Miomas, então, né? Paciente com sangramento uterino anormal, paciente com miomatose que não distorça a cavidade uterina, né? A cavidade endometrial, a gente tem a indicação dele porque ele vai ter uma diminuição. Uma diminuição de 80%, né? Então, assim, 80% das pacientes vão ter uma melhora do padrão de sangramento. Agora, a gente não pode prometer amenorreia, né? A ausência de menstruação. Isso a gente não pode prometer, porque ele não promete isso, mas que ele vai ter uma melhora em 80% do padrão de sangramento, vai, né? E lembrar que nenhum desses métodos tem estrogênio, né? Todos eles, então, ou são sem hormônios, ou quando tem, no caso do Implanon e dos DIUs hormonais, tem apenas progesterona. Então, para pacientes, né, que têm história aí de trombose, pacientes com enxaqueca, que são contraindicações ao uso de estrogênio, elas não precisam se preocupar em relação ao LARCS. Então, assim, é o que a Gabi falou. LARCS, que é a sigla que nós usamos para contracepção de longa duração, são os métodos da mulher moderna mesmo. É uma mulher que tem a vida muito corrida, que esquece mesmo de tomar pílula, e isso eu sempre esqueci desde que eu comecei a usar lá. Então, assim, nunca fui boa eu particularmente nunca fui, e eu acho que a maioria das mulheres também não. Então, é sim, para aquela mulher que está com o tempo corrido, que ela não tem que se preocupar em ficar tomando remédio. E outra paciente também que se beneficia muito com LARCS é a adolescente, né? Sim. Era também outro mito, né? Adolescente, a gente não coloca DIU, ou, enfim, mulher que nunca teve filho, que nunca gestou, pode e deve. Inclusive, o Carlina, ele é um DIU que é um pouquinho menor e um pouquinho mais fino, indicado também para mulheres que têm um útero menor, de mulheres que nunca gestaram. Então, também tem esse benefício. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda o uso de LARC nas adolescentes. Para evitar a gravidez na adolescência. Exatamente, que é um tema aí muito importante. E é oferecido, assim, a gente vê, geralmente, muitas pacientes que chegam até a gente, assim, né, adolescentes estão tomando pílula, porque nem é oferecido, às vezes, para elas, esses métodos, elas nem sabem. Que existe, né? Eu falo, sempre quando chega uma adolescente, eu pego um papelzinho e escrevo, ó, são todos esses métodos que você tem, que você pode usar, usufruir deles. Sim. Né? Isso é importante, ela ter esse poder dessa informação e escolher um método melhor para ela e mais seguro, porque, gente, não é só pílula. Né? Adolescente, ela não tem que usar só pílula, tem inúmeros métodos que ela pode fazer uso. E ela tem que se empoderar dessa informação, a mãe, o pai, saber disso, né? Porque, gente, gravidez na adolescência é um problema. Evitável. De saúde pública, né? Sim. E evitável, exatamente. Então é isso, acho que a mulher moderna hoje ela quer algo que seja prático, ela quer algo que seja eficaz, né? E hoje o que há de mais eficaz são, sim, os métodos contraceptivos de longa duração, e eles são reversíveis. Então, assim, não se adaptou, quer engravidar, é só tirar. Tirar, inclusive, é muito mais tranquilo do que colocar, assim, na grande maioria dos casos, né? Então, fica a dica para quem está querendo, né? Um planejamento familiar. Exatamente. Aí, né? Eu acho que a gente podia aproveitar e já falar da alteração na lei do planejamento familiar, né, Thaís? Então, ano passado, né, foi sancionada a lei que vai começar a valer a partir do dia 5 de março, agora, de 2023, porque como funcionava antes e como funciona agora. Vamos fazer esse... Vamos lá, Thaís. Para poder laquear, primeira coisa, a mulher tinha que ter pelo menos 25 anos ou 2 filhos vivos, certo? Então, peraí, desculpa. Era 25 anos. É isso mesmo. Estou aqui pensando no atual. Então, ela precisava ter no mínimo 25 anos ou 2 filhos vivos. Primeira coisa é isso. Hoje, como vai ficar? A mulher ela vai ter que ter pelo menos 21. Então, diminuiu a idade para poder fazer a laqueadura, né? Então, ela tem que ter 21 anos ou 2 filhos vivos. Então, percebam que é ou, não é e. Então, uma mulher de 21 anos que tenha certeza que não quer engravidar, pode laquear? Pode. Ela vai ter uma dificuldade de encontrar algum ginecologista que tope, porque a gente sabe que as coisas mudam, né? Enfim, mas poder, legalmente, ela tem sim esse direito. Ou se ela tiver, por exemplo, 20 anos e tiver já 2 filhos vivos, ela também pode fazer essa laqueadura. Antigamente, não era permitido fazer a laqueadura no pós-parto imediato.
junto com o parto, né? A não ser que fosse a terceira cesárea ou ela tivesse mais cesáreas, né? Terceira, quarta, quinta, por um risco de morte, né? Ou risco de complicações maternas que uma gestação futura poderia vir a trazer para essa mulher. Então, hoje não. Hoje já pode ser feito no pós-parto imediato, desde que tenham 60 dias entre a manifestação do desejo dessa mulher e a realização do procedimento cirúrgico. Ou seja, se você deseja laquear no parto, aproveitar que vai fazer, já tem... eu quero uma cesariana e eu quero fazer a laqueadura na cesariana, importante manifestar esse desejo para o seu obstetra 60 dias antes, senão não pode ser feito. Mas a partir do momento que tiver essa manifestação, entre o tempo de você falar que você quer até fazer o procedimento 60 dias, é possível. Antigamente não era permitido, a não ser que tivesse esses casos. Ou em casos de cesarianas sucessivas, 3 ou mais, ou em caso de risco de vida para a mulher. Uhum. Exatamente. A laqueadura é um método irreversível, teoricamente, né? A gente tem as reanastomoses que podem acontecer, mas assim, num índice muito baixinho. Tem literatura falando no máximo de 30% de reversão. Então, assim, é um desejo que tem que ser muito bem. Por isso que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar quando a mulher ela coloca esse desejo em voga ali, ela relata isso, precisa de passar pelo psicólogo, precisa de ter precisa passar pelo planejamento familiar mesmo, né? Assinar documentos. Uma outra coisa que a gente não falou é que agora não precisa mais da autorização do cônjuge, né? Gente, isso é assim... libertador, né? Antes só podia se o marido assinasse, concordasse. Agora a mulher opta sozinha. Agora ela pode fazer a laqueadura sem assinatura de cônjuge nenhum, até porque o corpo é dela, né? Mas tem que ser um desejo muito bem estabelecido, ela precisa estar muito bem entendida, porque o quanto que a gente vê no consultório, meninas, de arrependimento, né? Terminou o relacionamento, começou o relacionamento com novo, outro cônjuge que não tem filho, que deseja filho, aí tem que ir para FIV, né? Porque a reanastomose não é qualquer lugar que faz, não é sempre que dá certo, então acaba indo para fertilização e precisando engravidar. Quando a gente laqueia para ser irreversível. Exato. Então, assim... eu laqueio para ser irreversível. Exatamente. A gente corta, amarra, queima, reza, benze para não engravidar de novo. Se você tá laqueando, existe a possibilidade, ainda que remota, de querer engravidar no futuro, por qualquer outro motivo, opte pelos LARCs que a gente acabou de falar, pelos métodos de contracepção de longa duração. A laqueadura é para ser reversível, a chance de anastomose, caso você queira fazer, a chance de sucesso ela é baixa, principalmente dependendo da técnica, isso quando acontece. E às vezes você até engravida, mas tem mais chance de gestação ectópica. Enfim, tem uma série de complicações que você pode ter. Então, se você desejar por laquear, tenha muita certeza disso, que a intenção é que você não engravide mais mesmo. Exatamente. E, assim, e às vezes a gente tem certeza naquele momento, né? E depois a gente já não tem mais certeza. E o que a Thais falou, a gente tem tanto contraceptivo aí, tão eficaz quanto, ou até mais eficaz. Implanon é mais eficaz. Laqueadura, por que não optar por um método, né, que seja mais eficaz ainda? E outras coisas, assim, a gente não tem estudo ainda mostrando certinho, mas o que a gente vê em consultório é que depois de uma laqueadura, muitas mulheres têm sangramento uterino anormal, né, pela alteração vascular ali, a gente acredita que seja uma alteração vascular do ovário, nada mostrando, né, com evidência científica, mas é o que a gente vê, né, no consultório, é isso. Mulheres laqueadas, elas têm uma maior chance de sangramento uterino anormal. E aí, às vezes, a gente vai ter que entrar com o hormônio para bloquear esse sangramento, porque um sangramento uterino anormal de grande quantidade, ele gera anemia, então gera alteração patológica nessa mulher. E aí a gente vai ter que entrar com hormônio para melhorar esse sangramento. Então, assim, na lógica, qual é a lógica, né? Se eu estou usando um hormônio para parar um sangramento, enfim. Então, eu acho que vale a pena pensar muito bem e, às vezes, optar por um método mais seguro e que seja reversível, caso você, né, não tenha tanta essa segurança, e que traga menos risco, porque, querendo ou não, é uma cirurgia, né, meninas? Sim. É uma cirurgia que tem os riscos de qualquer cirurgia. Tem uma anestesia, tem um centro cirúrgico. Então, tem os riscos de qualquer cirurgia.
Então, acho que vale a pena pensar. Eu acho que a lei veio libertando mesmo, é libertadora, veio mostrando assim que nós podemos optar e tomar as decisões para a gente, né? Quando a gente libera um cônjuge da assinatura do cônjuge, quando a gente melhora essa idade, né? Porque a gente sabe que tem mulher aí com 25 anos que já tem 3 filhos, tá? Ela veio como libertadora, mas eu acho que tem que ser muito bem pensada. É uma decisão que tem que ser muito bem decidida. É o meu pensamento. Exatamente. Né, acho que é isso sobre contracepção de longa duração e irreversível, né, que a gente deu uma palhinha aqui sobre métodos irreversíveis, o método irreversível, né, que é a laqueadura. Converse com seu ginecologista, veja seu critério de elegibilidade, estude sobre o que a gente tem no mercado de melhor aí e o que mais se adapta à sua vida, tá bom? Obrigada por mais um episódio, por acompanhar a gente aqui, tá firme e forte. Beijinho e até os próximos. Beijo, tchau. Tchau.